Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, não é de hoje que muitos alunos me pedem ajuda para entender mais sobre cálculos de medicamentos. Eu sei que não é uma das tarefas mais fáceis da enfermagem, mas eu costumo muito dizer nas aulas, cálculo de medicação não é uma coisa muito fora do normal, não é algo tão difícil assim de se fazer, porém a gente precisa se dedicar, né? Porque se a gente tiver algumas dificuldades já antes do cálculo de medicação, como é o caso, por exemplo, do uso da matemática, obviamente o cálculo de medicação ele já vai ter um pouquinho mais de dificuldade para ser desenvolvido, né? Então eu vou tentar trazer hoje aqui alguns exemplos, algumas características de cálculos que podem ser vistos e que muitas vezes podem ser facilitados, mas é claro que eu já deixo aberto aqui. Se você de repente já tem o seu jeito de fazer, já tem as suas dicas, os seus momentos ali de desenvolver, é claro que você não precisa mudar só porque o Márcio está falando aqui, né? Mas talvez eu possa trazer algumas dicas que sejam interessantes e que vão agregar para você. E é justamente nesse ponto que eu quero chegar, certo? Hoje a ideia é trazer coisas que podem ajudar e facilitar o processo de aprendizagem e de entendimento, tá certo? Eu vou começar aqui com o cálculo de regra de 3, porque ele é a base para a gente desenvolver uma série de cálculos que a gente vê na enfermagem, né? Não são os únicos, obviamente, mas boa parte dos cálculos eles passam pela regra de 3. Então, só para a gente contextualizar, a regra de 3 é uma ferramenta que a gente tem dentro da matemática, vamos dizer assim, que ela nos possibilita, com base em 3 valores conhecidos, achar um quarto que é justamente aquilo que a gente precisa ou que a gente vai, de uma certa forma, direcionar para o nosso paciente. Um exemplo prático disso, a gente pode trazer o cálculo de Decadron. No cálculo de Decadron, por exemplo, a gente vai ter aqui uma base, que é o que é representado para a gente dentro do que é disponível dentro de um frasco. Vou até colocar aqui, ó, o DISP, né, de disponível, e muitas vezes a gente vai ter uma prescrição que direciona aquilo que tem que ser feito pelo nosso paciente. Por exemplo, eu vou colocar aqui como PM, prescrição médica, né, administrar 6 miligramas de Decadron. Como que eu faço isso, né? Bom, se eu já sei que 4 miligramas estão para 1 ml e eu preciso administrar 6 miligramas para o meu paciente, o que me falta é justamente saber qual é o volume, quantos ml eu vou administrar dessa formulação, desse medicamento. Na regra de 3, a gente tem que sempre respeitar a colocação dos valores com unidades de medidas semelhantes. Logo, eu tenho miligrama embaixo de miligrama e ml em cima de ml ou abaixo de ml. Como eu não sei ainda o volume total a ser administrado, logo o X dessa questão que eu levantei vai ser embaixo de ml. Para a gente conseguir fazer esse cálculo, o que a gente faz? A gente vai ter aqui a multiplicação em X, que pertence à regra de 3. 4 vezes X vai ser igual a 4x e 6 vezes 1 é igual a 6. Quando eu tenho essa formulação, lembrando que aqui é uma multiplicação, quando eu passo o sinal de igualdade, essa multiplicação ela passa dividindo o número que está do outro lado. Então aqui eu vou ter 6 dividido por 4. Como eu sei que tem muita gente que tem dificuldade na matemática, eu vou aproveitar para fazer essa conta aqui do lado, porque aí a gente já vai relembrando também os cálculos e a parte de divisão. Eu sei que para alguns isso pode se tornar bem simples, bem fácil, mas a ideia aqui é ir fazendo justamente essa recapitulação, né, essa revisão e facilitando aí o nosso processo. Depois isso vai se tornando mais automático, né? Então, quantas vezes o 4 cabe dentro do 6? Uma única vez. 1 vezes 4 dá 4, para a gente chegar em 6, sobra um 2. Aqui, como sobrou um valor, a gente acrescenta a vírgula e tem um zero aqui do lado do 2. E nesse caso, 20 dividido por 4, a gente vai ter 5 vezes, 5 vezes 4 igual a 20, para 20 nada. Então, nesse exercício aqui em particular, do Decadron que a gente colocou, dividindo 6 pelo 4, a gente vai ter o valor de 1,5. Como a gente buscava a quantidade em volume a ser administrado, logo esse x, que deu 1,5, ele vai ter a unidade de medida ml. Certo? Então, por mais que seja um cálculo simples, é algo que a gente precisa pensar no modelo de como entender a lógica, como entender o que foi solicitado, bem como também interpretar o valor do resultado. Tá? A gente não pode, por exemplo,
fazer a inversão desses valores e ao final colocar aqui 1,5 miligramas, por exemplo. Por quê? Porque a gente já tinha 2 unidades de miligrama e a gente buscava justamente pela unidade de ml, tá certo? Então esse é o primeiro exemplo que a gente tem hoje de regra de 3. Bom, agora vamos para o nosso segundo exemplo. Eu vou colocar aqui agora um exemplo de dipirona, tá? É uma medicação bem comum, eu falo bastante dela, né, das minhas aulas, e o que é legal é que ela vai envolver duas regras de 3, né, simples, mas que vão nos forçar aí a pensar um pouquinho a respeito do que está sendo solicitado. Então, suponhamos aqui que nós temos uma prescrição solicitando dipirona para ser administrada por via oral e a gente tem uma quantidade de 75 miligramas. Dentro da nossa unidade, vamos supor que nós tenhamos disponível a dipirona com frasco de 50 miligramas por ml, que equivale ao mesmo que 500 miligramas para cada 10 ml. Aqui eu já acrescento para vocês, tá? Deixa eu só arrumar aqui o meu 10 aqui, ficou bem feio aqui, tá? Tudo bem que minha letra também não é grande coisa. Mas o que a gente tem aqui? Né? Então a gente tem a dipirona 50 miligramas por ml, tá? E o que eu gosto de frisar? Né? Às vezes a gente vai se deparar com esses dois volumes, né? Ou com esses dois valores, né? 50 miligramas por ml ou 500 miligramas por 10 ml. O que tem de diferença aqui? Nada. Né? Na verdade, aqui eu estou dizendo quanto tem em 1 ml e quando eu falo em 10 ml, a gente está falando do total que tem presente dentro do frasco. Então, se eu tenho um frasquinho com 10 ml, eu somando todos os ml ali, multiplicando por 50 miligramas, no caso que 10 vezes 50 vai dar 500 miligramas. Então, na hora de fazer o cálculo, o que eu uso? Eu posso usar tanto esse quanto esse. Claro que, de novo, eu sempre coloco uma condição que eu acho que é o mais facilitador. Trabalhar com números menores, múltiplos de 1 ou múltiplos de 10, dependendo da situação, vai ser facilitador para a gente. Então a gente vai sempre tentar buscar aquilo que vai nos deixar com mais segurança, com menos risco de errar durante o cálculo. Aqui nesse exercício ainda, existe uma outra informação que eu gosto também de trazer para os cálculos, tá? Justamente aí que entra a parte um pouquinho diferente, tá? Por quê? Porque a dipirona é uma medicação que a gente vai fazer, como eu disse aqui, ó, por via oral. Né? E não é comum, necessariamente, a gente fazer em ml, né, por via oral. A dipirona, até por ser um medicamento que é bastante familiar para a gente faz ela em gotas. Tá? Então, aqui entra para a gente uma outra condição, vou até colocar em preto aqui, para ficar mais fácil de a gente visualizar, que 1 ml dela equivale a 20 gotas, certo? Isso aqui no final vai fazer diferença para a gente. Tá? Então, como que eu consigo estabelecer isso? Né? Levando em consideração que na minha formulação nós temos 50 miligramas para cada 1 ml e eu preciso fazer 75 miligramas, quantos ml eu vou fazer? Notem aqui, novamente, a montagem da regra de 3. Miligrama embaixo de miligrama, ml, no caso o x, que eu não sei ainda, né? Embaixo de ml. Marcio, e se eu inverter? Pode? Pode, tá? Se eu colocar 75 miligramas para X e 50 para 1 e o 50 ficar embaixo, não vai fazer diferença nenhuma. O que eu não posso inverter? Colocar 75 para 1 e 50 para X. Aí o resultado vai dar totalmente diferente. Então eu não posso ter esse tipo de confusão nos cálculos. Mas se eu entender, né, que aqui está dizendo para mim 50 miligramas para cada 1 ml e 75 miligramas é o que eu quero e eu ainda não tenho esse valor, a gente vai montar 50 para 1, 75 para x. Tá? Então aqui como que a gente faz? Né? Ó, mais uma vez a regra de 3, 50 vezes x, a gente vai ter 50x, 75 vezes 1 igual a 75. Quando a gente passa agora esse valor de 75 para cá e pega o 50 que estava multiplicando e passa o sinal de divisão, né? Ou, aliás, o sinal de igualdade passando para o outro lado, ele passa a se tornar um divisor. Certo? 75 por 50, quanto que dá? De novo, né, eu poderia fazer de cabeça, porque eu já estou acostumado a fazer isso aqui inúmeras vezes. Mas para a gente treinar, vamos fazer o cálculo aqui do lado só para que a gente vá se habituando a utilizar, né, o cálculo em matemática sem necessariamente utilizar
de calculadora. Claro que no dia a dia a gente vai ter a possibilidade do uso da calculadora, mas para quem for fazer um concurso, for fazer uma prova em algum lugar, tal, não tem essa possibilidade. Então é bom a gente também se habituar a fazer para alguns momentos, né? Então aqui a gente sabe que eu preciso de 75 para dividir por 50, então 1 vezes 50 é igual a 50, para 75 sobram 25. Eu não tenho mais números para baixar. O que eu faço? Coloco a vírgula e acrescento zero. Logo aqui eu tenho 250 dividido por 50. Então a gente sabe que aqui dá 50 5 vezes. 5 vezes 50 igual a 250 e sobra um zero. Então o resultado para mim nesse caso aqui, ó, foi igual a 1,5. Nesse caso o meu x estava embaixo do ml, logo meu resultado em ml. E aqui a gente vai voltar para um outro momento que foi bem no comecinho que eu coloquei para vocês, que é essa parte aqui, ó. Eu disse que 1 ml é igual a 20 gotas, então a gente vai aproveitar nesse momento agora para ter o entendimento do que a gente fez. Se a gente vai fazer uma dipirona, que é por via oral 75 mg, e eu me deparei com 50 mg por ml, que é o que está disponível no frasco, eu entendo então que eu vou precisar de 1,5 ml para ser administrado. Porém, com essa informação adicional do 1 ml igual a 20 gotas, o que eu fico com o entendimento aqui? Que essa dipirona ela vai ser dada de gota a gota. Então eu preciso saber quantas gotas desse frasco eu vou precisar para o meu paciente para estabelecer esse 1,5 ml. Certo? Então, não seria legal a gente terminar o cálculo aqui em 1,5 ml, uma vez que eu vou ter que colocar a medicação do paciente em gotas e não em ml, certo? Então, eu vou apagar desse lado aqui, que minha luz é pequena, então eu preciso usar bem o nosso espaço aqui para poder facilitar, né? Então, sabendo que 1 ml é igual, vou colocar só um sinalzinho aqui, tá? 1 ml é o mesmo que 20 gotas. Se eu preciso para o meu paciente 1,5 ml, quantas gotas eu vou precisar? Tá? Então esse daqui é o segundo momento dessa conta. Eu saí de um ponto onde eu entendi qual é o volume em ml que eu vou administrar, porém essa medicação eu tenho que dar em gotas, então eu tenho que achar a quantidade total de gotas. Tá? Então se 1 ml é igual a 20 gotas, 1,5, que é o que o meu paciente precisa, é igual a x, porque eu ainda não sei. Multiplicando aqui em x o que eu tenho? 1 vezes x é igual a x, 1,5 vezes 20, poxa, Márcio, não sei como é que multiplica isso. Não tem problema. Vamos fazer bem pequenininho aqui, ó, para a gente ter esse valor, tá? Ó, 20 vezes 1,5. Eu vou inverter aqui para a nossa conta ficar um pouquinho menor, tá? Então aqui eu baixo 0, 2 vezes 5, 10, sobe 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. O que eu preciso fazer aqui? Notem que aqui eu tenho um número com vírgula, o outro não. E tem uma casa apenas depois da vírgula. Então, como que eu faço para a gente finalizar essa conta aqui? Sabendo que aqui tem uma casa depois da vírgula, eu acrescento a vírgula aqui. Então, o resultado dessa minha conta é igual a 30. 30 o quê? 30 gotas, que era o que eu estava buscando, né? Então, no final desse meu exercício aqui, o que eu tenho que entender? Que para administrar os 75 miligramas por via oral da dipirona que o meu paciente precisa, eu vou precisar administrar 30 gotas de dipirona. E essas 30 gotas vão equivaler justamente aos 75 miligramas. Certo? Bom, vamos lá, né? Vamos dar continuidade. Eu preparei um outro exercício aqui, né? Vou passar primeiro no quadro para ficar mais fácil para a gente ter o entendimento dele, tá? Esse aqui trata-se de diabenese. Lembrando que isso aqui é o que está na prescrição. Tá? Ele está pedindo para a gente 150 miligramas por via oral. Tá? Nesse caso aqui, é um medicamento por via oral, porém ele não tem a formulação dentro do volume que a gente quer. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, o que a gente tem disponível, tá, é o medicamento diabenese, mas na formulação de 250 miligramas para cada, deixa eu só ver aqui, um comprimido, tá? Eu estou olhando aqui porque eu estou com o meu computador ligado com os exercícios, né, para ir fazendo para vocês, tá? Então, a gente tem aqui diabenese 250 miligramas por comprimido. Mas, poxa, mas como é que a gente faz isso, né? Existem várias maneiras, né? Eu, por exemplo, poderia estabelecer um volume, né, para diluir esse medicamento para estabelecer o volume total que vai ser administrado para o nosso paciente. Porém, nesse caso aqui, em particular, o exercício está assim, ó.
prescrição médica, Diabenese 150 mg VO, temos disponível comprimido de 250 mg, e ele está pedindo para diluir esse comprimido em 4 ml, tá? Então, aqui ó, diluir em 4 ml, tá? E a pergunta é, quanto administrar, tá? Então, mais uma situação de regra de 3 para a gente, tá? Como que eu faço isso? Bom, se eu tenho um comprimido, tá? Um comprimido, que é igual a 250 miligramas, tá? E o que está exemplificando para mim aqui no exercício pede para que eu dilua ele em 4 ml, logo a gente vai ter 250 miligramas para 4 ml. E a nossa prescrição está pedindo para administrar para o nosso paciente 150 miligramas. Quanto administrar? Então, o quanto é o nosso ml que a gente não sabe, porque se eu diluir ele no volume de 4 ml, logo eu vou ter um volume que eu vou ter que administrar. Quanto de volume? Esse eu não sei ainda, por isso a necessidade da regra de 3, certo? Então aqui, ó, para facilitar, eu já corto um zero aqui, tá? Então isso já nos auxilia bastante, e eu vou fazer então a multiplicação em x. 25 vezes x igual a 25x. 15 vezes 4, tá? Ah, mas eu não sei fazer a conta de multiplicação. Tudo bem, vamos aqui, ó. 15 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Mais 2, 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Então aqui nós temos 60. Passo agora o 25 que estava multiplicando para o lado de lá, então eu vou ter 60 dividido por 25. Márcio, já caiu de novo a divisão. As duas coisas da matemática que são complexas, né? Principalmente a divisão. Tá? Então vamos fazer a divisão, tá? Porque fazendo a divisão a gente também vai aproveitando para treinar. Tá? Então aqui nós temos, ó, 60 dividido por 25. Tá? Somos 2 aqui, 60. Quantas vezes eu tenho aqui? Ó? 2 vezes. 2 vezes 25 vai dar 50. Opa! 2 vezes 25 vai dar 50. 50 para 60, sobram 10. Como eu não tenho mais número para descer, o que eu faço? Eu acrescento a vírgula e o zero aqui. Aqui eu tenho 100 dividido por 25. Então eu sei que 100 dividido por 25 vai dar 4 vezes. 4 vezes 25 é igual a 100, para 100, nada. Então aqui, ó, nesse exercício, uma única conta de regra de 3, a gente vai ter a seguinte condição. Para eu administrar 150 miligramas, né, que é o que está de prescrição VO aqui, levando em consideração que eu tenho comprimidos de 250 miligramas e que um deles vai ser diluído em 4 ml, eu vou ter que aspirar ou administrar 2,4 ml dessa solução já diluída para o meu paciente. Então eu peguei um comprimido de 250, diluí para 4 ml de água, para eu chegar nos 150 mg que eu quero, eu vou administrar 2,4 ml. Um outro exemplo agora que nós teremos, eu vou pegar aqui, ó, a garamicina, tá? Então deixa eu pegar o enunciado dela para a gente. Então nós temos garamicina. Deixa eu ver o que está pedindo para a gente. 50 miligramas por via intramuscular. Tá? Aqui é a nossa prescrição, certo? Então, nossa prescrição médica pedindo garamicina 50 miligramas IM. E está mostrando para a gente o seguinte, ó, olha a informação que vem. Ó. O que está disponível para a gente? Temos ampolas de garamicina. E fala que a gente tem a ampola de 80 miligramas para cada 2 ml. Então, essa situação aqui, ó, 80 miligramas para cada 2 ml. Se eu vou fazer 50 miligramas intramuscular e ela se apresenta para mim com a condição de 80 miligramas para cada 2 ml, a pergunta que fica é: quantos ml administrar? Certo? Então, é o que a gente vai buscar agora. Se eu sei que eu preciso fazer 50 e o meu frasco tem 2 ml com 80 miligramas, quanto que eu preciso aspirar desse daqui para chegar nos 50 miligramas? A montagem dessa conta ela vai ficar da seguinte forma. Agora eu vou até inverter a ordem para vocês verem que não vai dar diferença para a gente. Ó. Eu preciso de 50 miligramas, que é o que está na prescrição, e eu
não sei quantos ml eu vou buscar. Então, eu vou deixar como X. 80 miligramas, então 8 miligramas embaixo de miligramas, eu sei que está em 2 ml. Tá? Então, a montagem é essa. 80 miligramas por 2 ml, 50 miligramas por 2 ml. 50 miligramas, que é o que eu vou fazer, é X, porque eu não sei ainda o volume a ser administrado. Aqui de novo, multiplicação em X, 80 vezes X é igual a 80x. 50 vezes 2 igual a 100. Deixa eu apagar esse 1 aqui, ficou feio, porque não dá para enxergar direito. Né? Então, deixa eu só mexer aqui. A minha lousa ela não está muito fixa aqui, então ela mexe um pouquinho na hora que eu estou trabalhando com ela aqui, tá, gente? Mas, como eu sei que a gente precisa dessa revisão para breve, então eu estou tentando fazer aqui o mais rápido possível, mas eu prometo para vocês que em breve eu faço mais elaborado também, tá bom? Então aqui a gente tem 100 dividido por 80, certo? Então, corta o zero e corta o zero. Então aqui a gente vai ter 10 dividido por 8. Vamos lá, nossa revisão de matemática. Isso é uma coisa que eu vou bater sempre na tecla. Eu sei que a gente tem celular hoje em dia, eu sei que a gente tem calculadora, tem um monte de coisa disponível. Mas no momento de uma prova, no momento de um concurso, eu não posso usar nada disso. Então eu prefiro que eu perca um pouquinho mais de tempo, mas que eu faça com o recurso que eu tenho, que é a minha mente, que é o meu conhecimento. Então, a gente vai trabalhar bastante isso justamente para ir ganhando mais expertise nessa prática, tá? Claro que na prática do dia a dia, para a gente ganhar tempo, a gente pode usufruir desses outros recursos, tá? Mas lembra que a gente não vai viver só esse momento, né? A gente tem que também lembrar que a gente vai precisar passar num processo, numa prova, para entrar no hospital, num concurso, e aí o que acontece? Se eu não fiz uma preparação para isso, chega nessa hora eu não vou ter condições de passar. Certo? Então, ó, como eu cortei 0 com 0, tá, eu vou ter aqui, ó, 10 dividido por 8. Tá? Aqui fica bem simples pra gente, né? Ó, uma vez, 1 vezes 8, 8 para 10, sobra um 2. Vírgula aqui, 0 aqui. 20 dividido por 8, 2 vezes 8, 16 para 24. Como eu já tenho a vírgula, basta agora acrescentar o 0. 40 dividido por 8 igual a 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Ou seja, tá? Nesse caso aqui em particular, o valor da minha divisão de 10 dividido por 8 é igual a 1,25. 1,25 o quê? Né? É onde a gente busca saber aqui, né? Se eu estou procurando ml, logo aqui eu vou ter 1,25 ml. Certo? Então aqui mais um resultado de regra de 3 para a gente. Que agora eu vou pegar um outro exercício para a gente. Né? Eu estou olhando ali, nós temos aqui uma prescrição de Voltaren. Deixa eu só ver quanto que está pedindo ali. 50 miligramas intramuscular. E aí vamos lá verificar quanto que nós temos disponível na nossa unidade. Então a gente tem aqui dentro das ampolas, tá? Deixa eu descrever de novo o nome, né? Fica mais prático e mais bonitinho também, né? Então aqui a gente tem disponível Voltaren, 75 miligramas para 3 ml dentro da ampola, tá? Então a pergunta aqui, né? Se eu tenho uma prescrição dizendo para mim que é para fazer 50 miligramas intramuscular e eu tenho ampolas de 3 ml com 75 miligramas, quantos ml eu vou fazer? Certo? Então a pergunta aqui, quantos ml administrar? Certo? Bom, na montagem nossa aqui, o que a gente vai ter? Certo? Levando em consideração que o nosso frasco, a nossa ampola, tem 75 miligramas para cada 3 ml, 50 miligramas, que é o que eu busco para o meu paciente, que eu vou fazer para ele, é igual a X, porque ainda não sei a quantidade de ml que eu vou administrar para ele. Tá? Mais uma regra de 3, né? Então, multiplicação em X, eu tenho aqui 75x igual 50 vezes 3, 150. Certo? 50 mais 50, 100, mais 50, 150. Passo agora dividindo, eu tenho 150 dividido por 75. Né? Marcio, de novo nossa divisão. Então, vou fazer aqui até de outra cor, né, para a gente relembrar. Ó. 150 dividido por
75. Tá? Quantas vezes o 75 cabe aqui dentro? 2 vezes. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. 2 vezes 7, 14. Mais um, 15. Para 15, nada. Logo, o nosso resultado aqui de x igual a 2. 2 ml. Certo? Então, aqui a gente chegou a mais um resultado de regra de 3. Bom, agora a gente vai partir para um outro cálculo, que é o cálculo de penicilina cristalina. Ele é mais uma regra de 3, né? Não tem tanta diferença em relação aos demais, porém ele tem uma particularidade, né? Nós precisamos estar atentos ao volume do soluto que está dentro do frasco. Vai ser o que é soluto, né? Então, assim, vamos pensar. Essa é uma medicação que ela é utilizada, medicação em pó, que vem dentro do frasco ampola. O frasco ampola é aquele frasquinho mais rígido, que ao invés da gente quebrar a tampa dele, ele vem com aquela tampa metálica, onde a gente abre e ele vai ter a tampa de borracha em cima. Então, a partir do momento que a gente usa esse frasco, a gente tem que fazer a limpeza do local com álcool 70%, e a gente vai introduzir a agulha, e lá dentro a gente introduz o líquido, dilui e depois aspira a quantidade de medicação que a gente vai fazer. O que acontece? Então, nesse caso, a gente tem o soluto, que é a medicação, que é em pó, e o solvente, que é a água, que é um solvente universal que a gente usa para um monte de coisas, né? Nesse caso, uma característica importante dessa medicação é que esse soluto, diferente de muitas outras medicações, ele apresenta volume. O que isso quer dizer? Bom, é simples, tá? Então, a penicilina, eu vou pegar uma de base, que é a mais conhecida para a gente, que é a penicilina cristalina, de 5 milhões de unidades internacionais. Tá? Então ela vem desse jeito aqui. Tá? Então, no caso da penicilina, ela não é determinada para a gente nem em miligramas, nem em gramas, nem em ml, mas sim numa unidade chamada unidade internacional. Tá? Então ela vem em pó e somos nós que introduzimos o líquido, o solvente, para que ela se torne líquida para a gente fazer a administração. E o que a gente tem aqui? Tá? Levando em consideração que a penicilina tem essa condição de 5 milhões de unidades, esse pó, né, ou a medicação em pó, tá? Até vou anotar aqui para a gente, ó. Ela representa um total de volume de 2 ml. Tá? Guardem bem isso. Tá? Ela representa para a gente 2 ml. Então, se eu tiver por acaso uma prescrição médica, tá? Solicitando para mim que seja administrado, sei lá, de repente 4 milhões de unidades internacionais de penicilina cristalina. Tá? Então essa daqui é a nossa prescrição. Tá? Sabendo que a gente tem um frasco de penicilina de 5 milhões de unidades, que esse frasco, só a medicação em pó, já representa 2 ml de conteúdo, a gente vai precisar fazer a diluição dela e continuar, né, com esse entendimento desses 2 ml. Então, a lógica seria pensar nisso daqui. Se eu preciso de 4 milhões, eu não sei ainda quanto que vai ser administrado, e não tem como eu pegar em pó esses 4 milhões, porque a gente não teria nem como pesar, porque não é nem peso em unidade internacional, então o que a gente faz? A gente dilui essa medicação, tá? Então eu pego os 5 milhões de unidades e vou diluí-la com uma proporção de 10 ml. Por que eu falo proporção de 10 ml? Porque dentro disso daqui eu vou ter 2 ml do pó. Eu estou dizendo pó, tá, gente? Mas é a medicação em pó, tá? Mais 8 ml de água destilada estéril. Então, essa somatória de 2 ml de pó mais 8 ml de água representam os 10 ml que a gente vai ter de solução. E a partir daqui, obviamente, a gente vai pegar os 4 milhões de unidades que estão dentro da nossa prescrição. Tá? Como eu não sei, porque esse daqui é o que está prescrito, os 4 milhões vão ser o meu X. Notem aqui que o cálculo eu estou fazendo para 10 ml. Poderia ser para outro volume? Poderia. Poderia fazer para 4, para 5, para 8, para quanto eu quisesse. Claro, a gente não vai exagerar colocar 100 ml, 50 ml, não é isso, tá? Mas por uma questão de diluição, a gente vai colocar sempre ali 4, 8, 10, 5, né? Mas por uma questão prática, e que eu gosto de orientar bastante, eu utilizo sempre para 10. Por quê? Pela facilidade. Múltiplos de 10, eles nos ajudam na hora do cálculo.
né? Então facilita no momento que a gente tiver, às vezes até com uma certa dificuldade, um pouquinho mais de dúvida, o 10 ele é um facilitador. Então eu dou preferência para fazer pelo 10. Só que nesse caso em particular, para efeito de cálculo, é isso. Mesmo que eu não colocasse essa informação adicional aqui, ó, do lado, né, que eu estou deixando para vocês aqui grifado, né, em destaque, mesmo que eu não colocasse essa informação aqui, o cálculo é isso. 5 milhões para 10 ml, 4 milhões está para X, que é justamente o que a gente não sabe. Mas na prática, quando eu for lá administrar, quando eu for aspirar essa medicação, eu tenho que lembrar disso. Eu não vou colocar 10 ml de água dentro do frasco, uma vez que eu fiz o cálculo baseado em 10. Tá? Agora, se eu quiser colocar 10 ml de água no frasco, eu tenho que lembrar dessa informação, que eu coloquei 10 ml dentro do frasco e que o frasco também tem 2 ml de pó. Logo, vai ficar uma solução final de 12 ml. Então, aqui eu teria que colocar 12. Tá? Então, o detalhe aqui desse exercício, por ser uma regra de 3, como várias outras que eu fiz até então, é isso daqui. Em termos de matemática, não vai fugir daquilo que a gente já fez até então. Porém, na prática, quando for administrar para o paciente, lembrem disso. Eu vou fazer o cálculo para 10 ml, mas vou lembrar que 2 ml desses 10 é o pó, é a medicação, né, no formato de pó, mais 8 ml que eu acrescentei de água, tá? E a partir daqui, gente, o restante é matemática em regra de 3, né? Então eu já começo aqui fazendo uma simplificação para a gente, ó, cortando esse monte de zero, né? Ó. Então a gente vai cortando em cima, embaixo, em cima, embaixo. Logo, o que eu tenho? De 5 milhões e 4 milhões eu vou ter 5 para 10, 4 para X. Então já facilitou bastante aqui, já deu bastante condição para a gente fazer um cálculo aqui com muita facilidade. Tá? Então, assim, multiplicando em x aqui, eu tenho 5 vezes x, que vai dar 5x, 4 vezes 10, que é igual a 40. Passo o 5 agora dividindo, eu tenho 40 dividido por 5, 40 dividido por 5 é igual a 8. Nesse caso, unidade internacional embaixo de unidade internacional, ml embaixo de ml, certo? O x que eu estava procurando estava embaixo de ml, então no nosso caso aqui, ó, 8 ml, que é o nosso resultado final, certo? Então, lembrem sempre dessa condição, tá? De observar esse detalhe que é muito específico, mas que a gente precisa estar bastante atento para não cair aí numa lógica de exercício e fazer o cálculo certo, mas na prática, de repente, aí se confundir, tá bom? Antes da gente terminar essa prática em si, só lembrando que aqui eu fiz com base em um frasco de 5 milhões, mas se a gente estivesse utilizando um frasco de 10 milhões de unidades internacionais, esse mesmo pó da medicação, que para o de 5 representam 2 ml, no caso da de 10 milhões seriam 4 ml. Então, nesse caso, se eu estivesse fazendo com base para 10 ml, eu teria que considerar que são 6 ml de água e mais 4 ml de pó. Bom, e agora, para a gente finalizar essa primeira parte, que é específica dos cálculos relacionados à regra de 3, eu vou fazer mais uma conta que está atrelado ao nosso permanganato de potássio. Tá? Ele não é tão comum, não é tão visto assim na prática do dia a dia, mas talvez vocês vão se deparar em algum momento aí com a necessidade de saber calcular. Né? Então, como a gente não pode simplesmente deixar de fazer, porque senão cai no esquecimento, eu vou trazer esse também como nosso último cálculo voltado para a regra de 3. Depois disso, a gente vai partir para outras etapas do cálculo de medicação, tá bom? Então, aqui eu escolhi como um exemplo para a gente, tá? Então, eu vou pegar aqui da nossa formulação. Ó. Preparar, dentro da prescrição, 2.000 ml de permanganato de potássio. Deixa eu só ver a proporção de 1 para 10.000. Tá? E aqui está dizendo que eu tenho disponível envelopes, tá? Então, disponível envelopes, nesse caso de KMNO4, que é o permanganato de potássio, tá? De 50 miligramas. Não leva muito em consideração, nossa, um nome esquisito, tal. Isso aqui não vai fazer diferença para a gente, mas o cálculo em si, né, que vai nos ajudar aí para a gente poder entender qual que é a dinâmica dos números aqui nesse caso, certo? Então, o que a gente tem que entender nesse caso aqui? Tá vendo aqui, ó? Primeiro a gente vai começar por esse dado, 1 para 10.000. O que isso significa para a gente?
aqui está dizendo, eu disse no exercício anterior, né, a respeito do que é soluto e que é solvente. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho nesse 1 o nosso soluto e aqui, nesse 10.000, o que a gente entende como solvente, tá? Então, aqui, ó, soluto e nesse caso aqui, ó, o solvente, tá? O que isso quer dizer? Simples, tá? Eu tenho aqui, ó, 1, que é o da frente, 1 grama. Nesse caso aqui, do permanganato, diluído em 10.000 ml de água, que é o nosso solvente, certo? Então aqui essa é a informação. Deixa eu só melhorar esse 1 aqui, para não confundir. Tá? Então aqui a gente tem 10.000 ml. E o nosso exercício está pedindo o que para a gente? Para preparar 2.000 ml dessa solução. Tá? Então, ml embaixo de ml, logo 2.000 vai chegar aqui. Tá? Bom, eu vou apagar o permanganato aqui, só para não confundir na hora de colocar o X. Tá? O que a gente tem aqui e que eu gosto de explicar, que pode nos ajudar, pode facilitar um pouco esse processo para a gente. Por quê? Aqui eu tenho ml trabalhando com ml. E aqui eu tenho gramas como unidade de medida, porém o nosso envelope de permanganato de potássio está sendo demonstrado para a gente com 50 miligramas. E aí eu fico trabalhando com gramas e embaixo com miligramas, aí vai ficar uma coisa que não vai ser compatível. Por quê? Porque a gente não tem que ter as mesmas unidades de medida uma embaixo da outra. Então, o que eu sugiro aqui? A gente transformar tudo para uma única unidade. Tá? Nesse caso em particular, eu prefiro, né, transformar tudo para miligramas. Por quê? Porque eu estou trabalhando com envelopes de 50 miligramas e sabendo que aqui os 2.000 já é menor que 10.000, logo aqui vai dar um valor menor. Para a gente não ficar trabalhando com números quebrados, com vírgula e tudo mais, e que pode nos atrapalhar, pode nos prejudicar, o que eu faço aqui? Né? Sabendo que 1 grama é o mesmo que 1.000 miligramas, eu prefiro trabalhar com 1.000 miligramas para 10.000 ml. Tá? Então, como que eu montaria isso daqui na prática para a gente não se confundir? Tá? Sabendo que esses dois são iguais, eu deixaria a minha montagem assim, ó, 1.000 miligramas, que eu substituí aqui, ó, eu fiz no lugar de 1 grama, estão para 10.000 ml, X miligramas estão para 2.000 ml. Tá? Então é a mesma coisa, só que ao invés de usar gramas, eu coloco miligramas. E por quê? Porque no final, quando eu tiver um resultado de X, eu já vou saber que é em miligramas e eu já vou ter entendimento de quantos envelopes ou quanto de envelope eu vou precisar. Tá? Então isso vai me ajudar e vai me facilitar bastante. Tá bom? Aqui para facilitar a nossa vida, ó, corto esse monte de zero aqui, certo? E aí já começa a facilitar bastante o entendimento do que a gente tem que fazer. Regra de 3, multiplica-se em X, 10 vezes x vai dar 10x, 2 vezes 1.000 vai dar 2.000. Passo o 10 agora que estava multiplicando e dividindo, eu tenho 2.000 dividido por 10. Corto um zero aqui, corto um zero aqui. Eu entendi que, nesse caso, para fazer a quantidade prescrita, eu vou precisar de 200 miligramas da medicação. Então aqui, ó, para 10.000 ml, eu preciso de 1 grama, que a gente colocou como 1.000 miligramas. Certo? Então, é a equivalência de 1 grama para 1.000 miligramas. Para fazer 2.000 ml, que é o nosso X, eu descobri aqui embaixo que eu vou precisar de 200 miligramas. Se eu estivesse perguntando ainda, quantos sachês eu vou precisar? Tá? Bom, se eu preciso de 200 miligramas, essa conta aqui é até relativamente fácil, mas eu poderia também transformar isso numa regra de 3 para a gente. Sabendo que 1 envelope é o mesmo que 50 miligramas, se eu precisar de 200 miligramas, eu preciso de X envelopes, certo? Multiplicando isso em X, o que eu tenho? 50x. Aliás, para facilitar a nossa vida aqui, ó, para a gente não ficar com muito número também, ó, corta um zero aqui, corta um zero aqui. 5 vezes x, 5x. 20 vezes 1, 20. Passo o 5 dividido pelo 20, eu tenho aqui, ó, 20 dividido por 5 igual a 4.
4 o quê? Se eu estou trabalhando miligramas por miligramas aqui, envelope em envelope, o meu X representa o envelope, então eu vou precisar de 4 envelopes. Tá? Então a gente tem envelopes de 50 miligramas, vou precisar de 4 envelopes de 50 miligramas para fazer os 200 miligramas. Então, voltando para o nosso enunciado, seguindo a prescrição médica, que precisa de 2.000 ml, né, ou 2 litros de permanganato de potássio na proporção de 1 para 10.000, levando em consideração que nós temos envelopes de 50 miligramas, eu vou precisar diluir 4 envelopes de permanganato de potássio em 2 litros de água, ou 2.000 ml de água. E aí eu vou ter a proporção que está dentro da prescrição.